Olá, meu nome é Gustavo Marques e meu nome artístico é Scatus Dittmann. Atuo na área de literatura, sociologia, cultura tradicional e já atuei na teatral há 5 anos, e morre morretes. Minhas origens estão cravadas no cinema, especialmente o japonês surrealista e setentista. Em relação à minha iniciação em formas de arte e cultura, o diretor japonês Masao Adachi, com sua teoria da paisagem, ou Fukei-hon no original. Seijin Suzuki, com suas baladas no ar, oníricas sobre a máfia. Shuji Terayama, diretor surrealista, com o uso de lentes cinematográficas de celofane e outros artifícios experimentais alternativos para a filmagem. Dentre outros, foram minhas influências significativas pioneiras. Não fui, apesar disso, até a área de cinema para professá-la, embora tenha estudado sua história e teorias a fundo. O que, afinal, penso eu, acabou por ser mais fértil por decidir cruzar através da execução de transdisciplinariedades uma forma de narrar a literatura que seja como fazer filmes e, ao mesmo tempo, fazer críticas cinematográficas. Nessa mesma época, tive contato com o teatro no meu próprio município, Morretes. Nos primeiros anos do ensino médio, e conheci nomes como Stanislavski, Bertolt Brecht, Meyerhold, Antonin Artaud e Eugênio Ionesco, chegando a apresentar algumas peças como ator. Não considero esse o meu primeiro contato prático com a arte e a cultura. Afinal, houver um grupo de discussões e atividades com foco em intervenções diversamente culturais, chamado Outros Mundos Possíveis, que me exercer maior inspiração. Me tornei, então, um atuante cultural de fato, quando recebi apoio de outros artistas para executar minha arte original, a escrita. Primeiro, críticas cinematográficas, depois poesia, contos, periódicos, até que, por fim, livros. Em 2021, apresentei uma proposta de projeto cultural ao edital Aldir Blanc, do Paraná, que for aceito, sugerindo uma gestão pedagógica e didática em sala de aula baseada na filosofia de vida do povo guarani e sua cosmogonia da divindade Yanderu, ou Yanderico, de forma que tornasse o ensino mais conscientemente ecológico, natural e não dualista entre o ser humano e a natureza, ou seja, que ambos não se confrontassem e que se concebessem como partes diferentes uma das outras. Não aprecio, sinceramente, falar sobre aprendizados, porque a ideia de um mestre, especialmente se esse for impessoal, uma abstração, como a dor, o fracasso, o imprevisto, a frustração, e a vítima, o aprendiz destes, é uma relação parafílica e sadomasoquista, nem um pouco saudável. Se vejo meus companheiros artistas sofrerem, para mim, não há absolutamente nenhum sentido, nenhuma lição a extrair disso, senão a experiência. Quando tive problemas de inspiração na produção e uma burocracia desgastante para a publicação de minha obra, não busquei nenhum sentido ou ressignificação para tal. O termo aprendizado sugere pretexto, algo que eu precisaria para produzir, algo que eu precisaria sofrer para poder produzir aquilo. Prefiro o contexto ao pretexto, porque o que escrevo, se é realista, não é porque eu produzi um mundo como o de minha obra, mas porque vivi seu contexto, na realidade. E a qualidade de uma obra deveria residir no fenômeno dela conseguir transmitir mundos, jamais representá-los. Você jamais pensa o que representa, mas o que projeta.
a ficção se tornando real como um sonho concretizado, e não uma amarga realidade aprisionada em páginas, como um criminoso em cárcere perpétuo. Como se essa não fosse a punição mais justa que a justiça poderia oferecer, é o que deveria ser presente na literatura. Minhas principais referências e inspirações no fazer literário, cultural, são os semanistas e modernistas de 22. Principalmente Malbataan, um matemático, Oswald de Andrade, com o Manifesto Antropofágico, e Mário de Andrade, com Macunaíma. A ficção especulativa científica de Carol Capek, Ursula K. Le Guin, Arthur C. Clarke, Stanislav Lem, Harlan Ellison e o astrônomo Fred Hoyle, que me forneceram uma visão criativa, instigante e fantasgoricamente, visionária e profética da ciência. Escritores japoneses, como Yukio Mishima, também um dramaturgo, Dazai Osamu, escritor de terror psicológico, Shusaku Endo, Junichiro Tanizaki, crítico de arte, Kobo Abe, escritor surrealista, com fortes apelos gráficos todos eles e psicológicos em suas descrições. E a própria psicologia, com as propostas da esquizoanálise de Gilles Deleuze, um francês, e Félix Guattari, um italiano. A somaterapia do brasileiro Roberto Freire e, no demais, influências de artes que não documentadas na escrita. No caso, a pintura abstracionista, de Hugh Maffei Clint, a pós-moderna da pós-guerra, o ukiyo-e, arte japonesa, que retrata o efêmero da vida, rococó e o cinema surrealista e extremista. Religiosamente, foi influenciado pelas figuras da religião cética, como o matemático, astrônomo e poeta sufi Omar Khayyam e o físico e filósofo inglês Thomas Hobbes, o que me fez aplicar uma atmosfera mágica e ascética, espiritualmente violenta, e o mínimo de maniqueísta nos meus livros, que retrata menos o divino como puro e imaculado e mais sua origem corrupta e suja do ser como ponto de partida. Inclusive o divino como pecador. Nada escapa ao pecado. A física pré-socrática e a pós-relativista pós-Einstein muito me influenciou no conhecimento científico que emprego nas minhas obras. No caso, a cosmologia do eleático Zenão e a do estoico Heráclito de Éfeso, e na física moderna, o belga Elia Prigogine, o alemão Hermann Hell e o brasileiro Mário Novelo, cujos livros me introduziram em tal ciência de forma mais atualizada, reflexiva e pensativa. Acredito que a união de artes exteriores à sua, assim como nas ciências, é o que possibilita reais inovações e revoluções no meio artístico e cultural. Minhas obras finalizadas são desalentos do sentido da vida e emoção, com H no começo. As em produção são as forças sem interação, a acreção Yang e o processo ESR, que fazem parte de uma trilogia chamada Trilogia das Profecias. Elas compartilham, por extensão, a mundos semelhantes, onde as leis da física são anômalas ou anárquicas, Forrasterra, Metropoliteia e Eupátria. Os personagens não raramente são emudecidos, silenciados, terceirizados por orações, votos religiosos, censuras decretadas pelo próprio escritor narrador, explicitando a ideia dos personagens como receptores e não conferidos ou portados de voz própria. Emoção, com H, a princípio, era um livro autobiográfico, mas conferido com tantos elementos surreais, ele se tornou uma obra de fantasia. Partiu de meu interesse pelas religiões orientais, como o shintoísmo, budismo, taoísmo, sufismo, com as cristãs e suas versões cada vez mais ortodoxas, como o pietismo e o culto marial,
e seus choques culturais e térmicos. A ideia base é que um Deus teológico surgiu do último ponto de complexidade evolutiva teleológica. O Deus das religiões, surgindo da evolução darwinista ou lamarckista, da geração espontânea, da simbiogênese, da teoria da endossimbiose sequencial, das teorias biológicas desde Hipócrates e Anaximandro, pais da biologia. Os heróis não são heróis, e o título original, que se riu de um personagem supostamente principal, este personagem seria morto no primeiro parágrafo, de maneira humilhante e esquecível, para demonstrar a irrelevância de um título de personalidade. Meus heróis serão estes: Onir Orkidae, um consumidor de pornografia viciado e traficante de jogos de operações psicológicas e craptologia para treino experimental do governo e seus soldados. Isabrisk Tereshkova, uma agente que trabalha com psicologia comportamental, controle das massas e decide, por prazer espontâneo, deixar de aplicar os controles psicológicos que o mantinham viciado em pornografia e outras drogas virtuais e midiáticas, e se encontrar pessoalmente com ele. Eles possuem poderes de ordem psíquica e física, e a justificativa disso é genética. Considero a arte de produzir livros um exercício lógico de demonstração de conhecimento científico, de forma que este seja fantástico, mágico, e se não é, ele é inútil, e o livro, descartável. Desalentos do Sentido da Vida é uma prequela e conta a história de produção de livros, manuais, testamentos, documentos que controlam populações e determinam seus estilos de vida, bem como a Bíblia. Filosoficamente, burocraticamente, profissionalmente, porque todos esses confluem para um religiosamente. Nenhum dos personagens do outro romance é reutilizado e os deste possuem relações próprias, histórias originais. Não aprecio reutilizações nem substituições. Para mim, o berço de meus personagens também são seus cemitérios. Lá nascem, lá morrem, lá jardins e florestas se alimentam de seus nutrientes. A obra conta o processo de produção literária porque, afinal, em todas as minhas obras eu conto, na realidade, o que estou fazendo enquanto estou escrevendo. E nunca é o que estou apenas escrevendo. Sobre a pandemia, ela mudou meu foco, minha direção aos temas e assuntos psicológicos porque tive crises, transtornos e doenças psicológicas. A fé da população de bom senso na ciência fez com que eu estudasse todos os campos possíveis da ciência em vigor nessa e nas outras pandemias, epidemias e surtos em massa ao redor do globo. Esse conhecimento obtido poliu minhas obras de uma forma positiva em qualidade e extremamente negativa no emocional e psicológico. Fui suspeito de diagnóstico de várias coisas, a não ser o Covid, ainda bem, como borderline, transtorno afetivo bipolar, autismo, esquizoide, esquizoatípico, esquizofrenia, dentre outros. Grande parte destes sintomas, foi coberta por uma hipocondria e um efeito placebo ao inverso. Não a ilusão da cura que te cura, mas a ilusão da doença que me fez, literalmente, adoecer. Isso me fez repensar a tradição ortodoxa da biologia e da biografia, dotando meus personagens de superpoderes que são visões alternativas de patologias e efeitos das mesmas, como o parkinsonismo. A cura, nesse caso, o fictício, é evitada pois a doença, o transtorno, o vírus, a bactéria, sonho e alucinação eram o que os meus personagens, pacientes, altamente imunogenizados, procuravam em um mundo onde são imunes a tudo, a outras realidades, ao outro, a dor, a compaixão,
o amor e tantos outros afetos. E o que buscam são seres dotados de identidade, personalidade, vida, inteligência, cognição e metacognição e sensibilidade. A pandemia também interferiu nos meus prazos de produção periódica e entrega, tanto na vida profissional quanto na pessoal. E em um processo de amadurecimento induzido, tive de dividir de vez a vida profissional da pessoal, para não levar os pesos de uma a outra e vice-versa. Os meus planos enquanto trabalhador de cultura para o período pós-pandêmico são menos labutantes e produtivos do que se espera, não se enganem. É mais seguro dizer que haverá hiatos, para que eu aproveite a vida diretamente com quem eu amo, do que a produção e degustação da arte como forma de viver indiretamente. Afinal, é isso que fizemos durante a pandemia, certo? Viver indiretamente. E eu acredito que apenas quando você vive com quem e o que ama, consegue amar a vida de forma direta, sem ser platônica, você vive. Na pandemia, houve um surto multimídia, como o metaverso, a fim de experienciar, pela fantasia virtual, coisas que desejávamos. Isso inclui até mesmo mundos piores do que o nosso atual. A fantasia, desgraçadamente, tem como propósito proporcionar não um mundo mais fácil do que o real, mas simplesmente mais fantástico, mais interessante, mais adrenalizante. E se o custo para isso for a dificuldade e o terror, o homem paga por ela em troca de uma fácil monotonia típica da pandemia e do isolamento. Planejo? Sim. Finalizar minhas obras, planejar novos projetos de cultura, mas o que eu mais planejo é viver. Por todos os anos da pandemia eu vivi assim como todos que respeitaram as normas de isolamento e de segurança social. Vivi somente a vida, mas viver mais do que apenas a vida é viver mais do que apenas para o necessário de viver, de sobreviver. Quero me aventurar e viver de verdade. Esse, sim, é o meu plano para assim que a pandemia chegar ao fim, o de maior prioridade.